Fala aí pessoal, bom dia a todos. Começa agora para você pela tela da CTV mais um Café com Comentário aqui nas manhãs de Sumé, não é isso? Sumé do Cariri Paraibano. Mais uma terça-feira gostosa aqui para você. Essa é a segunda edição do programa de hoje e a gente inicia esse programa com todo o gás. Deixa eu dar o meu bom dia para os nossos comentaristas que vão comentar comigo hoje aqui as pautas do dia nessa manhã de terça-feira. Bom dia, Hernandes, bom dia, Marcos Moura. Deixa eu começar hoje por Marcos Moura para a gente organizar aqui para ninguém atropelar ninguém. Bom dia, Marcos. Bom dia, Renato, bom dia, Hernandes Queiroz, telespectadores. Eu deixo o meu bom dia com um pensamento. Quem poderia conhecer o valor da luz se não tivesse sentido as trevas da noite? Renato. Muito bem, Marcos. Bom dia, Hernandes. Muito bom dia, Renato. Bom dia, Marcos Moura. Parabenizando pelo pensamento que ele trouxe hoje, bem inspirador para essa manhã de terça-feira, nossa segunda edição, né, do Café com Comentários. E sempre trazendo essa proposta também, né, apesar de ser um programa mais leve, né, mais aberto, mas que a gente sempre possa trazer um momento de reflexão para as nossas vidas, a partir dos comentários e dos temas que são abordados aqui todas as manhãs. Renato. Bom dia a todos, bom dia a você que está em casa agora acompanhando a gente tanto pelas mídias sociais como pela TV na sua casa, pelo aplicativo, pelo site, também as plataformas que transmitem a CTV. Eu vou rapidinho para o intervalo, mas já a gente volta em definitivo com o Café com Comentário. Até daqui a pouco. Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC, Smart TV ou celular? Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família? Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal? Venha conhecer a Gigo TV, a primeira televisão por assinatura via internet do Brasil. Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil. E precisa somente de uma conexão de internet. Visite nosso site e conheça! Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações, uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa. Câmeras em Full HD, estúdios já preparado com iluminação apropriada, imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo. Os melhores profissionais e equipamentos de ponta para não atrasar sua produção. Salas climatizadas e uma aconchegante recepção. Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento. Supermercado e Avícola Central. Beleza? Supermercado e Avícola Central. Preço baixo, qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central. Melhor preço, sortimento, líder no atendimento, aqui é sensacional. É o supermercado da família do povão. Tem história e tem valor e também é tradição. Ó meu amigo, meu colega cidadão, se averte, venha logo, compre tudo é do botão. Supermercado e Avícola Central, preço, baixo e qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, ligue no atendimento, aqui é sensacional. O que precisa você pode procurar, hortifruti, frigorífico, venha logo aproveitar. Nós atendemos em Sumé e região, aqui arrebenta mesmo, é a boca do balão, não tem nem comparação. Supermercado e Avícola Central, beleza! Não basta apenas ter internet para estar conectado ao mundo. Não? Não! Na Cariri Web você tem internet e fibra ótica, acesso a canais de TV HD do Brasil e a programação local da Paraíba completa. Filmes, séries, desenhos, documentários e muito mais. Assine e tenha conteúdo exclusivo para você e sua família. Cariri Web Multiplay. Muito mais que internet.
Sumé, Serra Branca, Monteiro e São João do Cariri. 83-3022-8655. Fibra ótica, TV HD, aplicativos de conteúdo. A informação bem apurada, Vejando a reportagem. investigada, Pra cá, pra conseguir mostrar direito pra você. sem nenhum viés ou amarras políticas, Os parlamentares apoiam todas as decisões. do jeito que acontece, na hora que acontece. E agora a gente está no local onde um assassinato aconteceu. A notícia com som e imagem. Conforme você vê na matéria. Os comentários com isenção, sem tendência. À medida que um gestor ou um candidato a ser gestor público não cumpre determinados critérios, Aqui, nenhum fator externo dita o que entra em nossa pauta. Eu sei que o prefeito tem um projeto, o deputado falou, mas isso aqui é para ontem, não é para hoje não. Jornal da CTV, de segunda a sexta, às 19 horas. Informando com credibilidade o povo do Cariri paraibano. Muito bom dia a você que sempre está com a gente nas ondas virtuais da CTV. Muito obrigado para você que é nosso telespectador nessa manhãzinha bonita. Hoje é terça-feira, não é isso? Terça-feira, 16 de março, não é isso? Está se aproximando aí do fim do verão, não é isso? E com o fim do verão, a expectativa para o povo caririzeiro é as chuvas. Não é isso? E geralmente num período de verão já tem aquelas chuvas de verão que prepara o solo para o produtor da zona rural começar a produzir, a plantar, não é isso? E aí é motivo de muita felicidade para o nosso povo de fato. Mas também é motivo de muita preocupação, principalmente para quem mora em algumas regiões mais delicadas aqui não só da nossa região, mas também de todo o Brasil, de todo o canto, onde tem chuvas, onde tem, principalmente na zona urbana, tem transtorno, né? E para isso a gente vai conversar um pouquinho sobre tanto a importância das chuvas, quanto também os transtornos, e comentar o que poderia chegar numa possível solução para esses problemas todos vividos aí por milhares e milhares de pessoas, não só aqui na nossa região, mas espalhado aí no Brasil afora, que é um problema universal quando se trata de questão de chuvas, não é isso? Hernandes Queiroz, muito bom dia para você. Marcos Moura, muito bom dia. A gente vai iniciar esse bate-papo falando justamente da importância desse período chuvoso para as pessoas que residem na zona rural, né, que vivem da plantação, que vivem da colheita. Hernandes, é muito importante essa época para o produtor rural, mas também gera-se alguns transtornos para outra classe, aquela da população a população que vive na zona urbana, não é isso? Hernandes, eu acho que você está sem áudio, Hernandes. Opa, acho que agora voltou. ok. Renato, eu dizia bom dia, Renato, bom dia mais uma vez, Marcos Moura, e a todos que nos acompanham nesse momento pela CTV, através do programa Comentários, aliás, Café com Comentários. Você traz aí, essa é a nossa proposta de conversa de hoje, né, sobre esses problemas, muitas vezes, na maioria das vezes, as chuvas trazem para a nossa vida. Em algumas localidades ou em algumas regiões, o problema é mais grave em função dos problemas sociais, em função do tamanho das cidades e da quantidade de chuvas que caem em determinadas regiões, e isso pode acarretar problemas mais graves. O que acontece em relação a isso, Marcos, Renato, principalmente nas grandes cidades, é que há um crescimento muito desordenado das grandes cidades.
Isso também acontece em menor proporção nas cidades menores. Mas o fato, por exemplo, de uma grande cidade, né, haver uma aglomeração maior de pessoas, uma ocupação mais intensa de áreas que acarretam mais riscos, então, no período de chuva, há uma tendência que essas áreas elas sejam áreas de riscos. Isso, por exemplo, né, quem já morou numa grande cidade como Recife, São Paulo, a gente percebe o quanto esses problemas eles são tão graves, tão preocupantes, e ao mesmo tempo não se chega a uma solução desses problemas. Aqui na cidade de Recife, né, se você tem 1 hora de chuva, ou às vezes nem chega a esse tempo, já é um caos na cidade, porque áreas são totalmente alagadas, fica praticamente impossível sair de casa de carro, né, em função de todas as ruas, os riscos que se tem, não só de sair ter algum problema mais grave, mas a proliferação de doenças também, o risco de desabamento de casas que são construídas em áreas de encostas, em morros. Então, esse retrato social, né, ele é muito visível nas grandes cidades em função dos problemas aparecerem com mais evidências, né? Quando se trata de uma situação numa cidade menor, como é o caso que a gente vai tratar mais especificamente hoje, da cidade de Sumé, é uma região que chove menos, né? Nós temos um curto período de chuva, mas a gente percebe também que essas cidades elas não foram planejadas ou não houve uma política de planejamento para lidar com esses problemas quando eles aparecem. Ou seja, a chuva para a região semiárida, para o homem e para a mulher do campo, ele tem um significado muito diferente daquele que ocupa o espaço urbano. Porque choveu, cria-se muito a expectativa de que o agricultor, o trabalhador do campo, né, as famílias, né, vão plantar, vão produzir, vão ter uma boa colheita. Então, basicamente, as chuvas nas regiões, como é o caso de Sumé, que está localizado no Caribe Paraibano, há uma tendência que seja entre 3 meses, 4 meses de chuvas, e isso tem uma expectativa muito grande em relação a acumular água nos reservatórios e a plantação. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que estão morando no espaço urbano. E a cidade, por menor que seja, ela tem seus problemas. Por quê? Determinadas áreas, né, às vezes são ocupadas de forma irregular, ou aquela população mais carente acaba morando nessas áreas que tem uma vulnerabilidade social bem maior, que aí é uma área, ou são áreas mais carentes de saneamento básico, de pavimentação de ruas, né? Que as casas ficam mais expostas, porque às vezes são construídas ao lado de córregos, e isso, por menor que as chuvas aconteçam na região, mas sempre vai trazer algum risco, como foi o caso de Sumé, que veio aquela chuva que não estava esperada naquele dia, né? E essa surpresa, né, ela causa o quê, né? Esse problema maior que seria justamente o alagamento das casas, onde as pessoas têm seus bens, muitos desses bens perdidos em função das águas que invadiram as casas. E ali, além de tudo isso, né, que nós vamos ver em alguns relatos, né, da reportagem que foi feita pelo Anderson Barbosa, onde as pessoas fazem declaração, né, de que, olha, eu comprei esses bens aqui vendendo coentro durante 3, 4, 5 anos. Então, são bens que as pessoas adquirem com muita dificuldade. E o que eu penso sobre isso, Renato, Marcos, é que são tragédias anunciadas. A gente sabe, se chover, vai acontecer. E em tragédias, é sempre importante a gente prevenir. A gente não precisa deixar acontecer para tentar trazer uma solução. O caminho melhor para se fazer isso é evitar, né, a concretização desses desastres naturais, que a gente pode classificar dessa maneira. Mas quem é responsável por isso? É a população? É o poder público? É o poder público
e a população, é esse debate que a gente vai trazer aqui para a gente pensar juntos, né, como é que um problema dessa natureza pode ser discutido entre o poder público e a comunidade para que a gente não passe por situações dessa natureza, né, quando esses fenômenos acontecem de forma inesperada. Marcos, Renato. Marcos. Bem, eu concordo plenamente com o nosso amigo Hernandes Queiroz, mas a gente tem que analisar o Brasil como um todo, tá certo? No país é comum, nas grandes cidades principalmente, essas enchentes e inundações, talvez por falta de planejamento no crescimento das cidades. No caso de Sumé, a temática maior para o assunto de hoje, sem dúvida, é que nós procurássemos saber qual a causa existente que a cidade do tamanho de Sumé não suporta um volume d'água, um volume chuvoso, como ocorreu nesse final de semana, tá certo? Nós temos que procurar essas causas. O que a gente observa, e se me falha a memória, Hernandes, ele já havia citado em outro comentário dele sobre a questão geográfica da cidade de Sumé. Sumé tem certas e determinadas ladeiras, e isso, quando chove, a água escoa ladeira abaixo para as partes mais baixas das cidades, tá? E Sumé tem rios também. Então, tudo isso provoca inundação, provoca alagamento. Além do mais, há de se convir que tem a ação nociva do homem, tá certo? Nós vimos em outras matérias por aí afora de que o prefeito do município exortava a população, pedia à população para não entupir os bueiros, não colocar lixo, limpar os terrenos baldios, tá certo? E uma série de outras reivindicações à própria população, exortando, educando. Porque quando a água vem, ela procura o seu lugar, ela se direciona e ela não quer saber o que tem de empecilho pela frente, passa a se acumular e aí começa a ter os bolsões de alagamentos invadindo as casas, invadindo as ruas, tá certo? Isso provoca prejuízo, provoca dano. Então a gente tem que procurar a causa. A prefeitura tem que agir, a prefeitura tem que trabalhar com a comunidade. A comunidade tem que informar a prefeitura qual o problema da sua rua, qual o problema do seu bairro em tempo de chuva. Porque chuva é fenômeno da natureza, né? É imprevisível. Você muitas vezes diz, olha, hoje amanheceu nublado, como na minha cidade agora. Amanheceu nublado, 6 horas, 5h30, tudo fechado, o tempo fechado. E eu até pensava, vai cair um toró. Nada, o sol abriu agora, tá certo? Aí, o sol abriu. Quer dizer, é inesperado esse fenômeno da chuva, né? Da natureza. E a gente tem que estar sempre precavido para enfrentar certas e determinadas situações provocadas pela natureza. Porque a natureza, ela não sabe se defender, mas sabe se vingar, né? Ela não sabe se defender, mas sabe se vingar. Então ela quer o seu local de antes, de outrora, né? Você vê ali no aterro do Flamengo, aquilo ali era mar, era água, até raro. Mas a natureza um dia vai se manifestar e vai querer o seu local próprio, o seu lugarzinho. É a mesma coisa em qualquer cidade. A cidade de Sumé, como por exemplo, se ela não for reflorestada, né, porque você sabe que a floresta, as plantas, as árvores, elas têm o poder de acumular água, de prender, de segurar, evitando com que as cidades sejam danificadas, com calçamento arrancados, revirados, com invasão nas residências. Tá certo, a gente observa que tem
que tem, sem dúvida, o prejuízo material das pessoas em suas residências, como foi citado na reportagem, dito também por Hernandes, né? Que as pessoas passam anos e mais anos juntando seu trocadinho para comprar um móvel, para comprar uma geladeira, um fogão, etc, etc, e de repente vê aquilo tudo perdido. Não sei se o município tem fundos capazes para indenizar essas pessoas, não sei, vai depender aí do ordenamento do próprio município, da organização dele, né, em ajudar a população. Mas mesmo assim, segundo me consta, né, me informaram, que a primeira defesa civil de uma cidade chama-se a prefeitura. E ela agiu como defesa civil desse último temporal que ocorreu. Agiu como? Agiu de imediato, mandando limpar os bairros, né? Desobstruir os bueiros, etc., com a retirada dos montões de lixo, tá certo? E outras providências que foram adotadas pela prefeitura, tirando a areia da pista, a principal via que tem que cortar a cidade. Quer dizer, ela agiu como uma defesa, né? Civil mesmo, tá certo? Mesmo não tendo uma organização em termos de defesa civil, mas ela tem os seus trabalhadores da Secretaria de Infraestrutura justamente para atuarem nesses casos aí em que a população está carente, a população está oprimida, a população fica impotente diante da manifestação da natureza. Então ninguém escapa, tá certo? Em São Paulo, se você for analisar, existem prédios em São Paulo que têm depósitos para absorver a água da chuva, tá certo? Evitando com que essa água da chuva escoa para as ruas, né? Ela fica ali retida, justamente para evitar maiores transtornos, né? Mas mesmo assim, o que a gente vê nas reportagens são carros boiando na frente da casa do proprietário, porque alagou a sua rua, encheu, virou um verdadeiro rio. Então a gente tem que procurar as causas, tá certo? Trabalhar em conjunto, né? Ordenar juntamente com a população para que a gente possa enfrentar o próximo período chuvoso. Aí sim, é planejamento que está faltando, e eu concordo com Hernandes. Renato? É interessante a fala do seu Marcos, porque assim, eu acompanho muito aqui, principalmente essa questão local, né, desses desastres naturais que sempre acontecem. E uma coisa a ser pautada é que o prefeito da cidade, ele é muito atuante nisso, na assistência. Ele é muito rápido e ágil. Ele, quando acontece qualquer coisa desse porte, ele é muito rápido em agir. Mais uma vez, demonstrou isso aí agora, né, no caso que aconteceu recente da chuva do último sábado. O que foi que ele fez? Ele mandou uma máquina de dia de domingo para lá, né? Isso, então assim, em outras cidades, em outras regiões, a gente iria esperar, obviamente, para segunda-feira, mas não, ele deslocou aí no próprio dia de domingo. E ele sempre, nessas questões, ele sempre fez questão de olhar assim, pelo povo mais carente do município, assim, e olhar com um olhar mais amparador, né? O prefeito Éden Duarte aqui de Sumé, ele é muito técnico nisso. Eu digo isso porque eu já vivenciei situações parecidas em qual a gente chegou a falar com ele e ele se prestou, né? Não é questão de ser por mim, mas assim por todos, no geral. Ele sempre teve essa presença muito ativa, né? Agora, assim, é preciso, de fato, um planejamento para que problemas como esse não venham a acontecer novamente. É um grande problema isso, porque é o seguinte, é um problema que se repete a cada ano. Então, assim, a assistência pós, obviamente que é crucial, mas o que se tem que se fazer é se programar para que aquilo não volte a acontecer novamente. Ontem eu estava conversando com o secretário de obras do município, Décio, e ele me falava o seguinte, que estava vendo os pontos mais críticos, né, que seriam várias ruas que estavam passando por esses problemas devido às chuvas, e aí ele nos contou que estava selecionando, né, as ruas porque era mais prioridade para atender, porque a prefeitura não tinha equipamento suficiente para atender todo mundo de uma só vez ali. Mas a assistência ao pessoal da Vila Zedário foi rápida,
foi ágil e foi necessária naquele momento, porque as pessoas não estavam conseguindo nem sair de dentro das próprias casas. Por outro lado, a gente esbarra, né, essa questão, mas todo mundo está construindo em áreas impróprias, que não pode ser construída, né? De fato, mas o que a gente tem que parar para imaginar, para pensar, o lado que a gente tem que raciocinar é que aquilo ali se trata de um único lugar que eles têm. Eles não têm um outro lugar em outra região, em uma região mais nobre. Ninguém vai construir uma casa às margens de um rio porque quer. Não, eu acho bonito aqui ver o rio seco, né? Ninguém vai fazer dessa maneira. Eles só constroem uma casa lá porque eles dispõem só daquele espaço ali. Então requer uma sensibilidade também, né? Ou seja, se é proibido construir naquela região, que se proíba antes de ser construída e se providencie. É a mesma coisa da questão dos decretos aí do coronavírus. Você não pode simplesmente emitir diversos decretos, fechando tudo, proibindo tudo, sem elaborar uma solução para aquelas pessoas que serão afetadas, né? Sem ter um projeto de planejamento para suprir, para que aquelas pessoas não vá para as ruas simplesmente de mãos abanando. Eu gostaria de pedir licença aos comentaristas agora para a gente exibir um vídeo com o depoimento de uma das pessoas atingidas lá na Vila Zedário no último sábado. Vamos para o vídeo 1, produção aí. Toca esse primeiro vídeo aí para a gente entender o depoimento dela. Então ela vai nos mostrar um pouco dos danos causados e a marca d'água que chegou aqui. Desculpa te interromper, primeiramente começou daqui, ó. Quebrou, minha máquina já era quebrada, mas não tanto. Quebrou o resto da minha máquina, quebrou a tampa do tanquinho. Aí, aqui na cozinha, pra você ver onde o nível da água chegou. Tá vendo? Onde o nível da água chegou, aqui, ó, tudo mofado. Tudo inchado já. Aqui foi o nível que a água chegou. Destruiu essa fruteira. Destruiu meu armário aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui o nível da água. Você tá vendo? O nível da água. Foi onde chegou a água. Aqui tampou o fogão. Ainda tem terra dentro do fogão. Dentro do forno ainda tem terra. A geladeira também. Aqui. O armário novo. Aqui, ó, tá vendo? Você tá vendo que as portas já estão tudo inchadas? Você tá vendo? Que já tá tudo inchado as portas. Isso foi devido à chuva. E esses meus móveis aqui são tudo novo. Eu vendia coentro e alface, eu não minto pra você. Eu vendia coentro e alface em Santa Luzia do Cariri. Pra construir minhas coisas. E acabou nisso aqui, ó. Aí eu quero saber o que é que o prefeito vai fazer por mim. Porque eu não posso ficar num prejuízo desse. Eu tenho 3 filhos, eu tomo conta de 3 filhos. O pai me ajuda com a pensão. O que eu preciso, o pai deles me ajuda. Esse meu menino aqui é especial. Ele toma vários tipos de medicação. Ele é encostado. As medicações dele são caríssimas. Eu tomo remédio de nervo, eu tomo remédio de pressão e eu tomo remédio de ansiedade. Aí praticamente o salário dele só é somente para comprar medicação e o necessário. Minha feira foi todinha embora. Como você viu ali a parte de baixo aberta, seca, que a chuva levou. Ontem veio Lázaro aqui e me deu essa cesta básica. Se não fosse ele, hoje ele ia para casa da avó comer lá. Mas ele veio ontem aqui e me deu essa cesta básica. E eu agradeço muito a ele. Aí, que eu estou mostrando a vocês para depois dizer, não, é mentira, a chuva não causa isso, causou sim. Para vocês que estão vendo, causou isso sim. Causou na casa da minha cunhada do mesmo jeito. E causou na casa da mulher aí atrás do mesmo jeito. Aí eu quero que o prefeito e o secretário da firma, vejam o que é que eles podem fazer por nós. Nós somos humildes. Olha a pandemia que nós estamos vivendo. Bolsa Família nós tira o necessário. Um botijão de gás está custando 80, 85 reais. Para quem tira 152 reais. Dá para quê? Não dá para nada. Né não? Aí eles têm que ver o meu lado também. Eu não estou trabalhando, eu vendo lanche na rua. Eu vendo, meu filho vende, mas eu não estou vendendo no momento. Por causa da pandemia. Aí quebrou muito minhas pernas. Mas tem vezes que
a gente passa por um aperto que a gente não tem R$1 para comprar um pão. Né? Aí eu quero que ele veja isso por mim. Ele me ajude. Da mesma forma que eu ajudei ele, eu quero que ele me ajude. Ele tem que ver meu lado agora. Eu vi o lado dele. Agora ele tem que ver o meu. Pois é, eu boto os nossos comentaristas novamente na tela porque é um assunto delicado para essa senhora, né? Ou seja, são pessoas que já não têm quase nada ou têm muito pouco e aí acaba esbarrando com a situação dessa aí, perdendo tudo. Eu gostaria de citar aqui um site que fala sobre isso aqui, que é o jdv.com.br. Lá diz que, segundo a lei, é possível responsabilizar o Estado pelos danos causados às pessoas e seu patrimônio por ação ou omissão de agentes ou funcionários públicos. Portanto, nos casos em que o Estado sabia do risco e, mesmo assim, não tomou as providências necessárias para evitar a tragédia, será responsabilizado sim. Hernandes, Marcos, é interessante essa parte porque é um problema que se repete a cada ano chuvoso aqui na região. Então, de certa forma, não podemos dizer que o governo do estado ou agentes públicos não saberia dos riscos, não é isso? Eu só gostaria de pedir para Marcos vir mais um pouquinho para o centro, para a gente ter uma visão melhor dele. Opa, acho que o seu centro é o outro. Isso, opa, acho que é o outro, o contrário. Agora sim, tá perfeito. Hernandes, é justamente isso que eu te falei. Não se pode dizer que não é uma tragédia anunciada, né? Exatamente. Renato, quando você traz essa fala aí, né, essa passagem aí, de quem deve ter a responsabilidade, e deve ser responsabilizado, coloca o Estado. Quem é Estado? O Estado a gente pode entender como governo federal, governo estadual e os municípios. Estado entendido como poder público. Né? E aí me chama a atenção a Vila Zedário, ali onde aconteceu essa invasão das águas nas casas das pessoas, que havia ou está havendo uma obra da prefeitura. Ali tem uma obra em andamento da prefeitura não concluída, que já faz bastante tempo. Né? Então, é importante a gente estar atento a essa situação. Nós temos problemas em Sumé sobre essa questão das águas, que isso não é a primeira vez que acontece. Eu me recordo ainda, enquanto criança, quando morava em Sumé, que a cidade passou por um processo de inundação, onde a Avenida 1º de Abril, que é aquela avenida principal da cidade, e aquelas ruas, né, paralelas ali, elas foram totalmente inundadas. Não há muitos registros em relação a isso, mas há algumas fotos, se a gente buscar em arquivos, a gente vai ver como esse processo aconteceu. Marx trazia outra questão, que para mim é muito importante, esse processo de educação da população. Mas a prefeitura, o gestor público, ele precisa também ser educado para isso. Durante anos e anos, o lixão da cidade de Sumé era dentro do rio, aí vizinho à CTV, né, onde são instalados os estudos da CTV. Então, a prefeitura, durante anos e anos, ela jogava todo o lixo da cidade dentro do rio. Né? Então, com o tempo, né, e com as discussões avançando sobre essa questão, o problema não foi resolvido, ele foi tirado, ou seja, jogado para outro lugar, foi jogado ali perto da Universidade Federal. Depois houveram reclamações, esse lixão foi retirado para outro lugar. Então o poder público, nesse sentido, ele não cumpre com a sua função de ser responsável pelo papel que ele deve exercer. Eu lembro agora que no período eleitoral em Sumé, eu estive presente em alguns momentos, e entrou em pauta justamente essa discussão e as políticas de apoio às comunidades mais carentes que os dois candidatos a prefeitos teriam para a cidade de Sumé. Inclusive, Renato, eu participei de uma transmissão no dia das eleições, eu acho que esse vídeo deve estar em algum arquivo, depois encontrar, seria até interessante a gente ver o que eu disse naquele momento, porque o retrato eleitoral naquele momento dizia o seguinte:
Claro que, às vezes, há alguns exageros por parte de algum candidato e outro não. Dizia o seguinte, que o atual prefeito, e na época candidato a prefeito à segunda gestão, o prefeito Edwin Duarte, as comunidades mais carentes, como a Vila Zé Dário, que eu citei naquele momento e foi citado pelas pessoas, ela era muito desassistida pela gestão. Isso era, tanto é que o Robson, que fez essa transmissão, ele me fez uma pergunta, o Robson Cardoso me fez uma pergunta naquele momento. Ele dizia, quando a gente fazia uma discussão sobre essa questão, onde os candidatos teriam mais diálogo com a população, e a partir daquilo que as pessoas comentavam nas ruas, a gente dizia o seguinte, né? A atual gestão ela tem um diálogo mais aberto com os bairros mais privilegiados. E nos bairros mais periféricos, há uma dificuldade da gestão entrar, porque a maioria das pessoas dizia o seguinte, quando o prefeito vem aqui, ele não sai nem do carro. Né? Ele fica dentro do próprio carro dele, ele não dialoga com a comunidade. Então, se uma gestão não dialoga com a comunidade, ela não conhece os problemas da comunidade. Isso são relatos da população. E aí, essa configuração eleitoral naquele período se confirmou nas eleições. Esses bairros mais carentes de Sumé foi o lugar onde a atual gestão teve menos voto, menos acesso à população. Aí agora a gente sente, por exemplo, né, nessa reportagem que foi na Vila Zé Dário, que é uma área bem periférica e bem carente ali da cidade de Sumé, há uma obra que já faz bastante tempo que está em andamento, não concluída, da forma que a rua é uma rua muito estreita ali, então essas ruas muito estreitas, há uma tendência que as águas elas se acumulem com mais facilidade porque elas não têm muitos espaços de escoamento. Então a tendência é que essas águas vão subir e vão invadir as casas. Por isso que eu chamo isso de tragédia anunciada. Além disso, havia uma obra, entulhos na rua, buracos, né? Uma obra de saneamento básico ali. Quer dizer, à medida que choveu, era muito previsível o que poderia acontecer, né, se houvesse uma chuva além daquilo que estava esperado. Então, a gente trata situações, Renato, mas que eu acho que a gente precisa entender que o poder público, o que ele faz e o que deve fazer, não é favor, é obrigação. Nós temos uma secretaria de obras, quando ela tem a função de resolver os problemas de saneamento da cidade. Quando a prefeitura manda um carro para fazer a limpeza no domingo, isso não é um favor, é uma obrigação, porque é um problema que não pode esperar 2 dias. A tragédia aconteceu sexta-noite. As pessoas não podem ficar 2 dias esperando para um problema ser resolvido. A ação do poder público, nesses casos de emergência, deve ser uma ação imediata. Se alguém está correndo risco, você não vai esperar 2 dias para agir. Você tem que agir imediatamente. Isso é obrigação, não é favor. A gente precisa entender bem que política pública não é favor. Política pública é uma obrigação de um gestor que foi eleito pela comunidade para representar os seus interesses, para defender os seus interesses e trabalhar em prol dos interesses coletivos. Isso se dá através de uma secretaria de obra, de uma secretaria de educação, de uma secretaria de saúde. Então, são questões que, às vezes, a população ainda tem dificuldade, e quando o gestor vai lá, faz um trabalho dessa natureza, parece que ele está fazendo um favor para a população. Não, gente, não é favor, é obrigação. É obrigação que o gestor tem de cuidar dos problemas e organizar a cidade. Para isso, o gestor é muito bem remunerado. Para isso, ele tem um secretário responsável pelaquela pasta que é remunerado e pago com dinheiro público. Então, esses recursos, eles são públicos. Eles são recursos do povo que saem dos nossos impostos. Então, a política pública
é o imposto que nós pagamos revertido em serviços voltados para a sociedade. Então, o prefeito não está tirando do seu bolso, o secretário não está tirando do seu bolso, ele é um prestador de serviço público. Né? Então, são questões que a população precisa cobrar mais, ser mais atenta. Obviamente que se exige que a população deve ter alguns cuidados para evitar. A população tem uma contribuição a dar nesse sentido. Agora, isso não deve haver uma transferência de responsabilidade para aquelas pessoas mais vulneráveis, mais fragilizadas da sociedade e endeusar um gestor público como se ele não tivesse responsabilidade sobre as ações que deve exercer no município. Nós não estamos falando especificamente de SUMEC, mas também falamos de SUMEC que deixa a desejar nesse sentido. Mas nós falamos em qualquer município que esse problema ele é recorrente em vários municípios do Brasil, da pequena à grande cidade. Então, o entendimento que a gente precisa ter em termos de políticas públicas, né, é como o próprio Renato trouxe uma passagem aí, a responsabilidade que o Estado deve ter com o povo. E essa responsabilidade, ela é exercida através das políticas públicas eficientes para a população. Então, isso é um debate que é coerente. É porque muitas vezes, né, a população ainda ela age de forma muito apaixonada pelos políticos. Eu digo o seguinte, né? Nós precisamos, como cidadãos e cidadãs, ser coerentes, ser críticos quando necessários, reconhecer quando se faz um bom trabalho. Então, esse conjunto de ações que deve acontecer, e eu concordo com uma fala de Marcos, eu acho que ele é muito feliz quando ele diz, é preciso diálogo entre a comunidade, entre a sociedade e o poder público. Quando não se estabelece uma relação de diálogo com o gestor e a comunidade, não se chega a uma compreensão sobre as reais necessidades que a população tem. Eu preciso, como gestor público, ir ao encontro das pessoas para entender as suas necessidades, inclusive pensar junto com essas pessoas, ouvi-las, sentir as suas necessidades e propor políticas públicas para amenizar os danos que podem ocorrer nessas realidades. Né? Então, é um conjunto. A gente não pode dizer o gestor público caminha sozinho, não. Mas ele precisa ter um encontro com a sociedade para dialogar com essa sociedade e juntos encontrar soluções. Né? Porque o Marco trazia, olha, nós precisamos sim ter uma população educada. A nossa população ela não foi educada ainda para lidar com essas situações. E isso tem implicações sobre os problemas urbanos. A questão do lixo, ele é um problema em todas as cidades do Brasil. Porque o lixo ele vai lá e entupe o bueiro. Quando aquele bueiro está entupido, a tendência é que a água vai subir. E se a água sobe, a tendência é que ela vai invadir as casas. Isso então, vai muito, só, Hernandes. Essa contribuição que a sociedade tem a dar é fundamental. Mas eu entro em uma contrapartida aí. Postos de coleta seletiva. Isso é simples de implantar numa cidade. Sabe? Porque em cada bairro de uma cidade que nem Sumé, não pode ter um posto de seleta coletiva de lixo. Onde a população vai lá ali e já vem o catador que já leva o lixo separado. Agora isso precisa ter incentivo. Algumas cidades adotam o seguinte, se você acumula tantos quilos de lixo numa coleta seletiva por ano, você tem um desconto de tanto por X no seu IPTU. Então, ao mesmo tempo que a moradora está contribuindo para ter uma cidade mais organizada, ele recebe um benefício em função de um serviço e facilita o trabalho da gestão. Então, isso que a gente traz. Vamos dialogar mais com a comunidade, que a comunidade também é sábia nesse sentido. Renato, Marcos. Fica a dica, né Hernandes? A educação também das pessoas é primordial para essas situações e evitar, né, os desastres. Marcos. Olha, eu ouvi atentamente e com muito zelo tudo aquilo que Hernandes colocou. Tá? O mundo ele é redondamente certo. Tá? Nós temos
a vontade de acertar e não podemos muitas vezes. O assunto de Hernandes, o ponto central do seu comentário foi dinheiro, certo? Dinheiro. Porque o Renato puxou aquela questão de indenização por parte do Estado às pessoas atingidas por certas calamidades. Quando eu falo em calamidade, eu falo em dinheiro também. O dinheiro público, minha gente, é muito visado, supervisado. É preciso ter dinheiro, é preciso ter cuidado com o dinheiro público. Dinheiro público não aparece à toa assim, não. A não ser na cueca daquele rapaz lá, não sei de onde. Certo? Agora, para quem tem responsabilidade, zelo com o dinheiro público, cuidado com o dinheiro do povo, para se soltar um conto de réis, tem que ter burocracia pelo meio. Você vê a questão do auxílio emergencial do governo federal. Tem que passar pelo Congresso Nacional. Tem que passar pelas duas casas para liberar, porque se trata de dinheiro, não é brincadeira não. Tá certo? Para que o município possa dar um conto de ré a Marco Moura, é necessário que o prefeito decrete estado de calamidade pública ou mesmo decretar a falência, vamos dizer assim, da população, tá certo? Enviar para a Assembleia Legislativa do estado dele para aprovar e depois voltar para ele liberar alguns trocados para ajudar o povo. Não é assim não, porque eu perdi meu fogão, perdi minha geladeira, o estado ou o município vai liberar logo. Chega nas Casas Bahia, na Magazine Lu que chama, e traz aí 50 fogões para dar ao povo. Não é assim não, minha gente. Tem que ter responsabilidade com o dinheiro público, né? O dinheiro público é sagrado, né? Eu até peço à direção da emissora, à direção da TV, que assim como a TV brilhantemente acompanhou, né, essa espécie de tromba d'água na cidade de Sumé e colocou a matéria no ar com muita capacidade, eu peço encarecidamente que a equipe vá aos locais atingidos, procurando saber se houve alguma melhora, se recebeu alguma melhoria da prefeitura, prato bom, tá certo? Para que a gente possa colocar também o outro lado, né, dessa história toda. O que ficou de pronto no bairro tal, o que ficou de preparado na rua tal, né? Quais são as prevenções, né, provocadas ali naquelas áreas atingidas para que isso não venha a ocorrer mais, né? É justamente isso que nós temos que apurar, porque a Câmara Municipal de Sumé já está se movimentando, né? A Câmara Municipal já cobrou providências ao senhor prefeito do município para que ele possa, na realidade, operar, recuperar, limpar aquelas áreas atingidas, principalmente lá nos conjuntos Sebastião Vitorino e Pedro Ferreira Filho. Aí se diz, não, o prefeito não desce do carro. Muitas vezes não é necessário a gente descer do carro para observar um problema, tá certo? Para de longe analisar. Dentro do carro eu anoto e vou mandar executar e resolver o problema, tá certo? É de livre-arbítrio, descer do carro ou não. Aquele rapaz lá em cima, ele gosta de sobrevoar as regiões atingidas, Bolsonaro, no helicóptero, né? Ou então no aviãozinho da FAB. Por que ele não vai a pé? Por que ele não desce do avião, né? Então, esse tipo de comparação é igual a buzina de avião, não serve para nada. Buzina de avião serve para alguma coisa? Eu acho que não. Então, o que eu quero colocar é justamente isso. A gente vê fotos por aí afora nas mídias sociais do senhor prefeito do município visitando as localidades atingidas. Então, a gente tem que analisar, a gente tem que puxar, tá certo? Para mostrar a verdade, né? Aqui eu não vou vender o gato por lebre, não. Eu estou vendendo aqui o peixe certo
para comer na Semana Santa, que vai ser no dia 2 de abril, a sexta-feira, tá certo? É justamente isso que ocorre. Agora, eu não estou aqui também para defender seu ninguém. Eu quero a realidade, eu quero a verdade, eu quero o trabalho, tá certo? Justamente para que a gente possa dizer, Sumé hoje é uma cidade ordenada, planejada, tem um plano diretor, é arborizada, se evita enchentes, né? Os rios são limpos, né? Os córregos também. Isso é o que eu quero o bem-estar da população. Eu estou aqui contando a vocês todos esse meu argumento para o bem da comunidade. É como eu disse, que eu quero essa união da comunidade com o executivo, porque a comunidade vai pedir ao executivo. Há até quem diga que o prefeito não sabe de nada. E quem sabe são os vereadores, porque os vereadores são os advogados do povo, porque os vereadores trazem das comunidades carentes os reclamos e levam até o chefe do executivo, né? Então nós estamos fazendo esse papel aqui, né? A gente está fazendo esse papel de cobrança. Amanhã depois chega outra tromba d'água na cidade, né? Já foi anunciada, como o Hernandes disse. Uma tragédia anunciada. Foi anunciada, está anunciada aí. Pela natureza. É necessário que se previna que ela pode voltar. Pode acontecer outra tromba d'água na cidade e os danos serão piores. Então é preciso prevenir, é preciso agir, é preciso trabalhar. Fica aqui o meu lembrete. Vamos voltar aos locais atingidos para sabermos o que realmente foi feito, preparado, para que não incorra novamente nesse problema todo, né? Nessa tragédia, né? Vitimando as pessoas, a senhora doente, né? Pedindo, clamando que realmente seja indenizada, mas aí dinheiro público é dinheiro visado. Não é cheque visado não, viu? Cheque visado está carimbado, está garantido. É dinheiro visado. Todo mundo critica quando você libera qualquer quantia sem a conformidade da lei. Todo mundo critica. Vai até o Tribunal de Contas. Você é o primeiro a passar e responder processo. Porque a gente analisa o seguinte, Renato. Analisa o seguinte. A pior função pública em cargos eletivos que existe é a do prefeito. Hernandes sabe disso. O telespectador sabe. A maioria dos prefeitos que saem de suas administrações em fim de mandato são processados. Mas eles fazem tudo na contabilidade. Tem contador para isso, tem tudo, né? Processado. Um conterrâneo vai para a cadeia, tá certo? É desvio do dinheiro público. Então é preciso ter cuidado com essa questão de liberação de dinheiro. É preciso ter muito cuidado. O prefeito tem poder igual o gerente de banco. O gerente de banco faz o que quer. E o prefeito também faz. Mas é preciso seguir normas. Preciso seguir os parâmetros da lei, tá certo? É preciso seguir tudo aquilo que for necessário e capaz para se liberar dinheiro com eficiência, para se liberar dinheiro legal. Tenho dito, Renato. Isso a gente percebe aqui, o prefeito Éden Duarte aqui da cidade de Sumé, particularmente, ele tem muito essa preocupação, né, em ser muito técnico com os gastos públicos. Vamos ver mais um vídeo aí, de mais um relato. Permite aí, Renato, para complementar? Pode ficar à vontade. Eu teria só um complemento, veja só. Fica à vontade, colega Hernandes Queiroz, fica à vontade. Okay. Obrigado, Marcos, obrigado, Renato, é rapidinho, tá? Eu queria só fazer um adendo aqui, porque o Marcos trouxe essa questão de verbas, é uma questão muito delicada quando se pensa nisso, mas tem duas questões que eu acho que é importante para a gente entender, para a população entender, o que são políticas públicas e o que é assistencialismo. O que é uma ação assistencialismo? É aquela tentativa de resolução de um problema imediato. Como exemplo, as pessoas tiveram seus bens materiais perdidos pelas chuvas. Então, a gestão pública, ela pode ter um trabalho de assistência para dar um auxílio ou contribuir para que as pessoas ou recuperem aqueles bens ou, de alguma maneira, possa, né, ter acesso a algum recurso que possa facilitar a continuidade da sua vida.
E políticas públicas, que entra uma questão mais aprofundada, são aquelas políticas de caráter efetivo, como, por exemplo, a obra que está acontecendo na rua. É uma política pública que ela tem caráter efetivo, que você vai fazer um bem e que vai ficar ali, talvez, para o resto da vida. Né? Então, isso aí, cada vez que uma obra dessa ela precisa ser executada, ela geralmente passa por um processo licitatório. Há um orçamento, quanto vai ser gasto nessa obra, geralmente há uma licitação para ver qual é a empresa que vai executar a obra, né? Tudo isso baseado, né, nos custos que vão ter, esse recurso vai ser liberado antes da obra começar. Então, nenhuma obra ela vai ser aprovada, ou seja, ela vai ser executada antes da aprovação com todo o orçamento feito previamente. Né? Então, o poder público, né, ele tem essa função de planejar antecipadamente as obras. O que eu questiono, Marcos e André e Renato, sobre a questão, por exemplo, eu vou citar um exemplo de obras em Sumé. Nós tivemos uma obra de um shopping em Sumé que durou 10 anos, quase uma década. Não chegou exatamente a 10 anos, mas quase uma década. Gastos, recursos públicos. Um preço exorbitante para uma cidade que não chega a 17 mil habitantes. Eu me questiono muito sobre essas grandes obras nos municípios, porque eu não consigo enxergar um retorno financeiro para a cidade. 10 anos, uma década. E porque é tão difícil resolver um problema de uma rua como a Vila Zedário? Um problema tão menor, e se tem recurso público para construir um shopping, uma obra de 10 anos, que é o cartão que é apresentado como cartão postal da cidade. É porque dá visibilidade, e nós não tivemos só uma obra em Sumé. Nós tivemos a retirada do mercado público e construído outro mercado. Nós tivemos, no lugar do mercado público, a construção de um shopping. E por que uma rua de uma comunidade tão carente há uma dificuldade maior em executar uma obra que possa beneficiar essa comunidade? Será que há um interesse econômico, um interesse de privilegiar determinados grupos? Ou existem gestões que olham mais para determinados setores da sociedade e deixa aquela população mais carente e que, quando vai no seu bairro, nem sequer desce do carro para conversar? Quando eu falo sobre essa questão do gestor conversar, ele não dialoga quando ele fica dentro do seu carro com o vidro fechado. Eu falo de diálogo com a comunidade é quando você desce e olha o problema andando a pé. É você verificando o que há de problema, é identificando o problema, é conversando com as pessoas. Gestor, para mim, não é só aquele que manda executar. É aquele que acompanha de perto o problema, porque se eu acompanho de perto o problema, eu tenho mais propriedade para falar e para pensar o que deve ser feito nessa realidade. Volto a dizer, gestor público, para mim, ele deve ser dialógico. Ele deve se envolver com o povo. Diálogo não se faz apenas, principalmente numa gestão pública, o gestor dentro de um carro e a comunidade dentro da sua casa. Mas é o encontro de pessoas que faz com que a gente sente, discuta problemas e junto pense soluções para esses problemas. Quando a gente diz que o gestor deve dialogar com a comunidade, é ouvir, não simplesmente mandar executar. Renato. Nesse ponto Renato, aí, eu sou... Renato, perdeu a oportunidade aí. Eu vou fazer o seguinte, sabe? O papo está muito gostoso, está muito bom. Se continuar do jeito, a gente vai para 10 horas da noite, hein, pessoal? Não, é isso que eu ia dizer. Eu vou pedir a você mais um tempozinho para refechar os nossos raciocínios, concluir, tá certo? Porque tá gostoso. A audiência aqui é grande demais. Eu quero citar o exemplo de Brasília, né? Que na época que Juscelino construiu Brasília, não existia nem população em Brasília, existiam os candangos, né? Que vinham de outros estados, principalmente do Nordeste, para construir Brasília.
e construíram prédios e mais prédios, apartamentos e mais apartamentos. Hoje é pequeno, né? Hoje está faltando moradia em Brasília, está faltando apartamentos em Brasília, porque a cidade cresceu bastante. Então você tem que ver o futuro, não é você se limitar a hoje, não. Você tem que observar o futuro. Por falar em futuro, eu me lembro de um futuro que serve de exemplo para a ilustração de Hernandes. E Hernandes conhece, sabe, porque Hernandes vive no estado de Pernambuco, assim como eu. O senador F. Pessoa de Queiroz, ele é o fundador do Sistema Jornal do Comércio, de comunicação através das rádios, jornais e televisão. E ele, com sua visão bem de futuro, ele criou, instalou, né, nas cidades de Caruaru, Garanhuns, Pesqueira e Limoeiro, ele instalou exatamente essas emissoras, chamada radiodifusora. De cada cidade ele dava o nome. Radiodifusora de Caruaru, radiodifusora de Garanhuns, radiodifusora de Limoeiro, radiodifusora de Pesqueira. São prédios belíssimos. E as cidades eram um ovinho, pequenininha. Ele construiu dentro dos matos. Ele construiu esses prédios, essas rádios, dentro do mato, justamente para que quando a cidade crescesse, né, ela ficasse, o prédio ficasse praticamente no centro da cidade. Porque não adianta você construir muito no centro, o bom é você construir fora, porque ali haverá a ramificação e as cidades vão crescendo em direção daquela obra que a prefeitura construiu. Tudo muito bem. 17 mil habitantes tem Sumé, né? E tem um shopping invejável que é a região. As cidades ao seu entorno não tem. Agora, se esse shopping fosse construído dentro de 1 ano, 2 anos, tinha coisa errada aí. De onde veio esse dinheiro para construir dentro de 1 ano, 2 anos? Mas o shopping foi construído a contragota, a migalhas, durante 10 anos, para enaltecer a cidade, para que fosse o cartão postal da cidade e o sumeense se orgulhasse dessa obra. A questão de comercialização, o tempo dirá. As pessoas que tinham seus barracos, né, caindo aos pedaços, sem ter muita higiene no local, estão sendo acomodadas, estão sendo prestigiadas também. Não ficaram a esmo, não ficaram na rua da amargura, não. Tá certo? Então, Sumé hoje tem esse shopping, que é um shopping monumental, um shopping gostoso, aplausível. É um ponto de encontro para que a gente possa até negociar na mesa de um restaurante, tá certo? Vender produtos também. E isso faz parte da educação comercial de um povo, né? É futuro, né? Sumé é destaque em toda a região. Segundo os comentários, parou de crescer São João do Cariri, que tem mais de 200 anos, parou de crescer Serra Branca, mas Sumé está ali, né? Sempre produzindo, né? E a outra maior que nós temos é Monteiro, tá certo? Que Monteiro já se destacava há muito tempo. Mas a força de crescimento de Sumé deve-se ao seguinte: Sumé tem sorte com o prefeito. Sumé tem Marcos, sorte. O tempo que eu passei aí, Renato, o tempo que eu passei busca aí... só o centro da certo? câmera, Marcos, pra gente te ver melhor, que você tá pegando só um lado de você. O tempo que eu passei aí, sabe, o tempo que eu passei aí, eu observei o cuidado do zelo que os prefeitos tinham em qualquer administração. Eu me lembro do saudoso Vavá, tá certo, que tinha muito cuidado, zelo com dinheiro público, não é verdade? E você conhece perfeitamente, né? E os demais. Então, fizeram com que a cidade crescesse, trazendo investimento. Eu queria, inclusive, que houvesse até um levantamento, se fosse possível, das obras construídas na administração de Éder, do atual prefeito. As obras, o que foi que ele trouxe, ou via governo federal, ou via governo estadual para as cidades, tá certo? Em termos de prédios, vamos dizer assim, de prédios. Porque é o que me consta, uma das cidades que tem mais prédios públicos
né, do interior aqui, desse contorno do Cariri, é Sumé, sem dúvida. Né? Houve esse crescimento. E prédio público dá emprego também, tá certo? Agora, meu nobre amigo e colega Hernandes Queiroz, quando eu coloco a questão do shopping, eu coloco com bastante responsabilidade, sem querer ferir a seu ninguém, tá certo? Eu coloco porque era necessário realmente. E quando você se refere à liberação de dinheiro, quando você colocou com muita propriedade, com conhecimento técnico até, eu acho que esse dinheiro que você colocou é dinheiro carimbado, tá certo? A gente não pode. Nem sempre o município tem dinheiro para suprir as necessidades de calamidade pública. Nem sempre o município tem caixa para isso. E quando tem algum dinheiro, está no banco lá e é carimbado especificamente para aquela obra. Você não pode desviar, nem pode dar as chamadas pedaladas que Dilma deu. Renato. Eu fico no muro nessa situação aí, porque eu Renato, eu posso complementar aí rapidinho? A gente tá já passando do tempo, a gente teria 2 vídeos ainda para exibir, mas prossiga. Bem rapidinho. É porque o Max me fez algumas provocações, né? Rapaz, ainda bem. Ô, Hernandes, ainda bem que no bom sentido, viu? É no bom sentido. Ainda bem que eu tô no meio aqui de vocês dois, né? Porque se eu não tivesse no meio, era bem capaz de vocês se emendar. Mas veja só, aqui. Eu tenho acompanhado essa discussão sobre a questão econômica de Sumé, e o que tem me chamado a atenção, Marcos, Renato e a todos que nos acompanham, né? É que a maioria dos serviços da cidade de Sumé hoje, a população está se deslocando para Monteiro. Né? Ou seja, nós tivemos uma agência do Banco do Brasil fechada, a folha de pagamento transferida do funcionarismo público transferida para Monteiro, né? E uma boa parte dessa população que vai retirar o seu dinheiro em Monteiro já deixa parte do seu dinheiro na própria cidade de Monteiro. Então, eu vou discordar de Marcos, né, quando eu disse que ele me provocou nesse sentido, porque até o momento, né, o shopping ele não tem trazido nenhuma vantagem econômica para Sumé. Outro detalhe, Sumé não avança na sua população em torno de 30 anos, Sumé não cresce populacionalmente. Não nasce mais gente em Sumé? Esse é o meu questionamento, né? Então, eu sinto que essas obras, Marcos, se a gente olha para a economia de Sumé hoje, é uma economia defasada. A feira de Sumé, se você compara a feira de Sumé hoje, e é uma feira de 10 anos atrás, totalmente diferente. Né? A feira de gado de Sumé não é a mesma, a feira que acontece na segunda-feira não é a mesma. Quer dizer, a questão econômica em Sumé, ela está mais frágil a cada dia. Sabe? Então, um shopping, né, pela estrutura física, ele não dá conta da economia. Porque o shopping ele é um espaço mais caro. O comerciante que tem o seu comércio ali num ponto, na Avenida 1º de Abril, se ele transferir o seu comércio para o shopping, ele vai pagar o dobro do aluguel. Ele tem taxa de condomínio. Ele tem uma série de outras taxas que, para uma cidade do porte de Sumé, compromete, né, o seu lucro. Quando ele for fazer todas as contas daquilo que se gastou com o seu comércio no shopping, isso reduz o seu lucro aí em torno de 20% a 30%. Isso para uma cidade do porte de Sumé, né, isso marca muito, isso tem um impacto muito grande na vida de um comerciante. Então, a estrutura física bonita, um cartão postal, não é suficiente. Eu, Hernandes, eu sou daquele lema, quem tem fome tem pressa. Eu não preciso de beleza de um shopping, eu preciso de comida hoje na mesa. A estrutura da minha casa ela pode melhorar amanhã, mas a minha barriga ela precisa ser alimentada hoje. E é isso que precisa, para mim, ser mais cuidado para aquelas pessoas que mais precisam. Renato, Marcos. Opa! Renato, 30 segundos. 30 segundos, Marcos. 30 segundos. Eu não vou questionar meu amigo Hernandes, não, tá certo? Veja bem,
Mas a gente pode até dar uma conotação de lembrança aqui. Quando foi construída, modernizada a Praça José Américo, muitos foram contra a construção dos quiosques de alvenaria, não é? Já que a cidade não existia divertimento, e o ponto central de divertimento era aquele ali. Mas disseram assim, não vai dar certo a construção desses quiosques de alvenaria na praça, porque não vai ter movimento, ninguém vai comprar nada, eles não vão vender, vão pagar o aluguel, a prefeitura. Tá aí o resultado. Um sucesso total. É um ponto de encontro até cultural, né? Aí há de se convir o seguinte, repare bem, no caso do shopping, não poderia seguir o mesmo exemplo dos quiosques de alvenaria ali na Praça José Américo, não é isso? Tá certo? A questão do shopping é porque tudo que é novo não é assim, não. Você outro dia fez um comentário aí e disse que muitas empresas, quando você estava se referindo ao microempresário, você disse, Marcos, muitas empresas só alcançam sucesso depois de 2, 3 anos e muitas vezes não chegam a 2, 3 anos, quebram. Mas vamos para o lado positivo, não vamos para o negativismo, vamos dizer assim. Vamos para o positivo, que daqui a 2 ou 3 anos esse shopping seja um ponto de faturamento, de comercialização, de rendimento para as famílias, tá certo? É justamente isso que a gente quer, né? É que, infelizmente, em função da pandemia, a praça não faz negócio, o shopping também não faz, né? Quem vende, vende mais pela internet. Você chega na farmácia, tem 2 balcões, você diz assim, como é que foi o movimento hoje dessa farmácia aqui em Sumé? Aí o cara diz, no balcão, aí, não no geral, bem, no balcão não vendi nada, agora pela internet eu vendi muito. É justamente isso. Você tem que usar a criatividade. O comerciante que fosse instalado lá no shopping, ele vai ter que saber criar. De repente chega coloca a melhor sopa da região. Vê gente até de Campina Grande comer a sopa lá no shopping, porque pegou fama. É criatividade, né? Você está começando um produto novo que está sendo lançado, né? Antigamente, quando tinha os barracos de madeira, que quando eu morava aí, estavam caindo aos pedaços, mas eles eram bonitos quando eles foram instalados, né? Quando eles foram criados, o tempo acabou com eles, né? Mas ali tinha alguém que se destacava, tinha um cidadão lá que vendia o melhor cuscuz da região, instalação bonitinha, tal, aquele negócio todo, porque ele mesmo fez a propaganda. Assim ocorre justamente com o shopping de Sumé, né? Vamos acabar com o campo de futebol porque tem pandemia? Não, vamos restaurar o campo de futebol, rapaz. Tele Santana esteve aí e reconheceu como o melhor gramado do país. Não é brincadeira, não. Isso não é bonito para Sumé? Né? Sumé tem um shopping. Estava onde? Estava no shopping. Pronto. 30 segundos se passaram, Renato. Obrigado. Rapaz, está difícil aqui manter vocês dois no equilíbrio. Agora, comparar, eu achei um pouco exagero a questão do gramado ser o melhor. O gramado é bom, agora o melhor do país, eu acho que pode ser o melhor da região hoje. Nós poderíamos... Não, foi naquela época da inauguração dele. Correto. Ó, gente, deixa eu só complementar aqui os dois. Eu acredito muito, a gente vive de tecnologia, eu sou um camarada que eu gosto muito da tecnologia, da inovação, de tudo, da modernidade no geral, não é isso? E eu concordo com o Marcos que o shopping possa ser um grande investimento daqui para frente, ou a longo prazo, ou a curto, médio prazo, mas também o que a gente precisa ver é justamente o ponto de Hernandes, que a gente não pode construir uma obra estrutural para alguns, né, tudo cheio de regalias ou de coisas fino, né, de coisa fina, e esquecendo da população da vilinha, que é um problema tão velho e que se repete a cada ano de chuva e que nunca foi resolvido, né? Então assim, deve sim investir em tecnologias, investir em inovação,
restaurar, criar novos leques, novas oportunidades para a população, praças e tudo mais, para que as pessoas se entretam, né, invistam no entretenimento próprio das suas famílias. Mas também é preciso pensar e olhar de que adianta você ter uma estrutura tão grande como o shopping, sendo que lá na vilinha tem alguém que não tem um dinheiro nem para comer um pastel do shopping. Então tem que se pensar num conjunto geral, né, e procurar evitar esses problemas. O problema, eu entendi muito bem o ponto que Hernandes falou, porque assim, é um problema recorrente. Se passou 10 anos para se construir um shopping, mas faz mais de 10 anos que a vilinha tem um problema. E ninguém nunca resolveu o problema do shopping, concluíram, resolvido o problema. Mas o problema da vilinha continua lá, né? Então, isso é o que se deve se analisar. Tem que se ver os dois lados, todo mundo. Acho que a qualidade de vida de cada munícipe, de cada cidadão, isso é de extrema importância. Eu posso ver um vídeo agora? A gente pode ver os vídeos finais para a gente ir embora para casa? Vamos lá. Vocês já estão em casa, né? Vocês já estão em casa. Então vamos lá. Ver o café. Joga os 2 vídeos últimos aí para a gente concluir os raciocínios aqui e ir embora. Primeiramente, o primeiro dano foi esse buraco aqui que nós tivemos que arrombar. Porque entrou muita água dentro da minha residência. Eu perdi quase tudo. Perdi armário, perdi os 2 armários novos, perdi fruteira. A geladeira estava boiando, já foi meu cunhado que me ajudou, meu irmão que veio de Santa Luzia me ajudar também. Perdi estante, perdi rack, perdi a feira, principalmente a feira, que a feira foi embora toda. Eu perdi bastante coisa dentro da minha casa, eu perdi. Agora só que eu quero saber o que é que vai ser feito, porque isso aqui, eu tive tanta dificuldade para colocar esses móveis no lugar, porque eu não tinha nada. Eu tive muita dificuldade para colocar no lugar. Aí agora perder tudo novamente, aí como é que vai fazer? Eu quero saber de uma sugestão, o que é que vão fazer por mim, porque eu não tenho condições de pôr meus móveis no lugar de novo, não. Que nem eu mostrei a você, mostrei ao menino que trabalha com você, a situação que está meus móveis, uma coisa que nunca tinha acontecido. E aconteceu devido à rede de esgoto. Porque veio muita terra, ficou muita terra alojada na minha porta, tampando a saída da água. Eu tive que arrombar a parede para o quintal da mulher, que a minha vizinha também foi prejudicada. Eu tive que arrombar para poder ter lugar da água sair. Porque se eu não tivesse arrombado feito esse buraco aqui, não tinha saído da água não, tinha subido até o teto a água. Aí eu queria uma ajuda aí, né, para ver o que é que o prefeito e o secretário de obra vai poder fazer por mim. CTV está em mais uma casa onde teve prejuízos, danos causados pela chuva. Vamos ouvir mais uma moradora. Qual é seu nome? Zélia. Zélia, quais foram os prejuízos causados pela chuva? Foi muitos, foi todos mesmo dentro de casa. Ó. Perdi geladeira, tanquinho, armário, perdi tudo, roupa, feira, tudo. O prejuízo foi muito grande, a água deu mais de 1 metro dentro da minha casa. Atravessou a porta da cozinha ali a água. E no muro, faltou a base de 1 palmo para chegar em cima do muro. Eu fui a mais prejudicada aqui de trás. Agora eu me queixo depois que começaram a fazer esse esgoto aí da vila, a firma fez. Porque antes de fazer esse esgoto, choveu grosso e não entrava água aqui. Aí depois que começaram esse serviço aí, 2 vezes encheu minha casa de lama, lama pura. E quando foi sábado à noite, a água invadiu tudo aqui. Matou galinha que tinha no muro, acabou com tudo. Os baldes boiaram, tudo. Acabou com tudo dentro da minha casa. Essa é a primeira vez que você tem prejuízos causados pela chuva? Não, o maior foi esse. Mas eu já tive mais 2 ou 3 vezes. Já, mas não foi o tanto de sábado. Viu? Agora sábado acabou com tudo mesmo. Queimou geladeira, queimou tanquinho, queimou tudo. Molhou roupa, cama, sofá, tudo. A gente se salvemos em cima do sofá. Se salvemos a água. Porque tem a marca da água ainda. Eu sei que eu tô muito aperreada, porque eu não tenho condições de comprar. Feira, minha feira acabou, está ali, ó. No tripé, o restante da minha feira está ali. Para quem quiser ver. Foi um prejuízo muito grande que eu tive. Muito mesmo. Então eu espero que quem puder me ajudar, na minha geladeira que eu não posso comprar, pode ser uma usada, me serve. Meu tanquinho que eu comprei sem poder, paguei sem poder, tá aí.
Porque eu tenho problema de pressão de labirintite, então eu aguento lavar roupa na mão. Se quem puder me ajudar, eu espero que me ajude. É isso. O prejuízo foi grande. A água chegou a mais de 1 metro dentro da minha casa. Foi muita água. Prejuízo. Aí eu espero que quem puder me ajude. Aí nós vamos ali pra dentro pra vocês verem o prejuízo. Tá aqui. Pode vir, meu filho. Olha. Por aqui dentro do meu quarto pra começar. Tá tudo aí acabado. Meu guarda-roupinha tá tudo acabado aí. Entrou água em tudo. Tá aí, ó. A gente tá do mesmo jeito. Acabou tudo. Tá do mesmo jeito. Aqui é o quarto da minha neta. Tá fofando a cama. Essa raca dela, ó, tudo atrepado aí, que a gente tá trepando. Tá tudo. Olha aqui a geladeira queimada. Botei até essa liga. A geladeira tá queimada, que eu não sei, a água deu no meio dela. Água não, lama, com tudo. Aqui, o motor queimado, tá tudo queimado. Ela é do tempo antigo, mas me servia muito, que eu não posso comprar uma não. Olha aí, o armário. Tudo quebrado aí. O bojo, o vaso sanitário, esborrava água aí por todo canto, agora vão aqui. Isso aqui tudo, olha. Olha aqui o muro agora. Aqui, isso aqui envergou. Se ele botar aqui, vai arrebentar a porta. Aqui, ó. Tudo arrebentado. Pode vir pra olhar tudo, olha. Isso aqui tem bagaço ali da água ainda. Isso aqui, esses baldes foi o que eu levantei pra encher. Pra tirar a lama, que aqui não tem água encanada. Aqui não tem. Essa roupa aqui, tava numa malas, melou tudo de lama. Olha aqui, viu? Olha aqui, a marca da água. Morreu 2 franguinhos que tinha do meu bisneto. Esse carvão boiou, tudo aqui boiaram. Esse balde ali tem 100 litros d'água, boiou. Olha ali, ó, prejuízo aí. Olha aqui. Isso aí tudo. O vizinho foi obrigado por esse buraco, a casa dele deu também. Olha aqui a marca da água. Onde chegou. Isso aqui, ninguém podia ver meu muro. Tudo aqui, tá vendo? Tá molhado, ó. Tudo aí foi prejuízo. Eu fui mais prejudicada do que todo mundo. Eu fui. Porque acabou com minhas coisas e eu não tenho condição de comprar, não. De jeito nenhum. Agora eu me queixo depois que fizeram esse esgoto aí na vila. Eu me queixo, tá aí. Quando começaram a fazer esse serviço, foi que aconteceu isso. Já entrou água assim na minha casa, mas não o tanto que entrou, sabe? Viu? Muito obrigado. Olha aqui a marca, vocês estão vendo aí, né? Onde a água chegou. Faltou pouco para subir no muro. Pouco. Faltou pouco para a água escalar o muro, segundo a senhora, né? Quem já viu aquela geladeira amarrada com uma liga, né? Para quem não sabe, eu já tive uma geladeira dessa lá na casa dos meus pais. A gente vem de origem humilde e ainda somos. Mas eles colocam essas ligas justamente quando a borracha da geladeira não está mais fazendo o papel de segurar o gelo. Então assim, já é um equipamento defasado. Então você perde uma coisa que já estava, né? Que você não tinha mais condição de comprar um novo e aí já estava com aquele equipamento velhinho ali, mas estava funcionando, era tudo que você tinha. E isso volta justamente para aquele paralelo lá que a gente falou lá no início com o Hernandes e com o Marcos, né? Enquanto está começando a chover forte, né? Não adianta a gente chegar e dizer assim, eu vou passar a chuva aqui nessa estrutura maravilhosa do shopping, lindo, robusto, aqui a chuva não vai me molhar de jeito nenhum. Quando na realidade tem gente tirando água de dentro de suas casas, lá na periferia, lá na cidade tem gente que não tem muito o que fazer e aí tá procurando sair de casa. Tem gente que já busca a casa para se amparar da água. Essas pessoas aí a gente vê que estão tendo que sair de casa. E o mais preocupante de tudo isso, eu volto a repetir, é que não é um problema de hoje, né? É um problema velho, né? Se a prefeitura, se o governo já viu que aquilo ali é impróprio para as pessoas estarem ali, que dê novas moradias a essas pessoas, né? Existe um projeto tão velho aí com relação a essa vilinha, eu já ouvi até rumores, não sei se isso procede, de derrubar essa vila, né? Essa vilinha aqui, já existe esses rumores aí de derrubar essas vilinhas e agrupar essas pessoas em outra região. Se você, uma coisa que um promotor disse uma vez com problemas no loteamentos, que é outra questão que rende comentário, que a gente não vai entrar por conta do tempo,
Mas o promotor disse o seguinte, olha, uma coisa é certa, o que não pode mudar é o rio. O rio você não pode tirar de lugar. Então que tire as pessoas, mas que dê moradia dignas a essas pessoas. Deixa eu só concluir aqui para trazer para vocês a conclusão. Ô Marcos, deixa eu só concluir aqui uma nota da prefeitura, só para fechar o raciocínio, aí eu abro para vocês novamente. Porque a prefeitura, o prefeito Éden Duarte, ele fez um encaminhamento da equipe da Secretaria de Assistência Social, a Vila Zedário, para fazer um levantamento imediato dessas percas materiais daqueles moradores e fazer a implementação da ajuda necessária. Essa informação ela está no site da Prefeitura Municipal e fala que uma enorme quantidade de lixo e entulhos foi retirada dos locais e o prefeito apela para que as pessoas não coloquem lixo nas ruas. É um grande apelo que também faz parte, aí tem que ser, as pessoas também têm que ter essa conscientização. A gente sabe do problema da vilinha, possa ser que tenha sido causado pelas obras de esgoto, mas a obra do esgoto é exatamente para facilitar a vida daquelas pessoas. Mas aí a gente volta para aquele paralelo, né? Se você está trabalhando numa região que não tem solução, que é ruim, não vai ter como evitar, é melhor que se desagrupe essas pessoas, bota essas pessoas em um lugar que dê dignidade a elas, né? Que dê uma qualidade de vida melhor. Eu vou com o Marcos e ele já aproveita já para fazer as colocações e faz o encerramento da sua participação para a gente ir embora. Tomar café, viu? Que eu saí de casa cedo demais, já é 9 horas da manhã. Eu só queria colocar o seguinte, Renato, que houvesse uma ação investigativa por parte da televisão, tá certo? No seguinte aspecto, eu sou muito observador e eu percebi que uma das senhoras que concedi entrevista, ela falou que depois de uma obra de saneamento aí, ocorreu esse problema, o retorno das águas dos esgotos para a sua residência, né? Que antes não acontecia isso. Agora, se eu não entendi direito, vocês me corrijam aí, porque eu acho que tem algumas localidades dessas que foram atingidas pelas chuvas, que essas localidades estão em obra de saneamento básico. Então, a ação investigativa da TV poderá ser do seguinte aspecto. Se aconteceu realmente essa obra, ou está acontecendo essa obra de saneamento básico, se o tamanho da tubulação é o exato, se as caixas de contenção das águas são também exigidas para comportar a vazão das águas, tá certo? A questão das bocas de lobo, verificar tudo isso aí, porque acontece de muitas empreiteiras, eu já vi isso, no projeto, vamos dizer assim, uma caixa de tubulação ter 10 milímetros para comportar a água, a passagem da água, e a empreiteira colocar 2 milímetros, vamos dizer assim, 2 centímetros, vamos dizer assim. Então é necessário investigar, porque se aconteceu, aí é uma obra cebosa, uma obra mal feita e vai prejudicar os moradores, porque há o retorno da água do esgoto para as residências. Todos tenham um excelente dia, um bom dia, e à noite a gente volta a se encontrar no Jornal da CTV. Obrigado, amigos. Um abraço. Hernandes, com você. Renato, eu agradeço mais uma vez a você, ao Marcos, as pessoas que nos acompanham nesse momento através das nossas mídias, né? E agradecendo muito essa oportunidade de estar dialogando, porque eu acho que a gente está iniciando um novo trabalho aqui, mas a nossa preocupação maior é que a gente possa justamente trazer temas que sejam de interesse da população e que a gente possa justamente pontuar essas questões. Em alguns momentos, com visões divergentes, mas não menos importantes, né? Porque eu acho que até o conflito de ideias, ela possibilita que a gente apresente visões diferentes sobre os problemas. E a partir dessas visões diferentes, a gente também pode criar alternativa ou apontar alguns meios que façam com que os gestores públicos e a sociedade reflitam sobre as suas ações em sociedade, né? Então, esse canal aqui, eu acho que ele é fundamental, né? E a nossa proposta é essa, né? Que a gente consiga, de fato, estabelecer um diálogo, mas não um diálogo vazio. Um diálogo que possa contribuir para que a nossa cidade ou outras cidades possam pensar mais as suas ações
e que, de alguma maneira, a gente possa estar dando uma contribuição para que esse processo aconteça de forma mais significativa e melhor para as pessoas que habitam em cidades. Obrigado, Renato. Bom dia a todos e a todas que nos acompanharam nessa manhã. Valeu, a gente agradece a vocês, os dois comentaristas maravilhosos aqui da CTV, visões amplas aí que, de certa forma, abriram um leque muito bacana, e aí as pessoas com certeza vão tirar o seu juízo final, vai ver aí qual foi o argumento que, de fato, trouxe um convencimento melhor e tem mais fundamento, né? Isso aí fica com os nossos telespectadores, porque o nosso conteúdo fica liberado nas plataformas, tanto no YouTube como no Facebook, para você assistir a qualquer hora. Segue lá, acompanha nossas páginas e acompanha tudo que a gente está postando durante o dia, beleza? Até a noite, Jornal da CTV, hoje às 19 horas, um encontro marcado aqui para você na sua tela. Forte abraço, gente, obrigado pelo carinho, valeu Hernandes, valeu Marcos, até amanhã com mais um Café com Comentário. Amanhã a gente traz um novo tema para nossa estimada audiência. Forte abraço.